Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, Aline e os Livros. Eu sou a Aline Friedman e o vídeo de hoje eu estou fazendo por duas razões. A primeira delas é para comemorar os mais de 100 inscritos aqui no meu canal. Queria agradecer a você que se inscreveu, que me manda e-mails, que escreve nos comentários. Muito obrigada! Eu espero que esse canal ainda cresça bastante e possa levar mais conhecimento, mais cultura, mais informações e, sobretudo, mais questionamentos às pessoas. A segunda razão é que eu tive uma ideia que me pareceu interessante. Eu assisti a um vídeo num canal que eu gosto muito aqui no YouTube, é o TLT da Tatiana Feltrin. Então eu pensei, por que não fazer uma série de vídeos sobre livros que podem ser lidos em um dia? Mas não qualquer tipo de livro. Livros que agreguem valor, que sejam formadores de pessoas, e não simplesmente qualquer título. Então, eu separei hoje 2 desses livros, e são livros bem fininhos, que podem ser lidos em uma tarde. Ou, às vezes, as pessoas têm um ritmo mais lento de leitura, preferem ler um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, mas enfim, são livros que certamente vocês vão conseguir terminar ao final de um dia. O primeiro deles é esse aqui, O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro, eu não achei aqui a minha edição em português, então desculpem eu não mostrar pra vocês agora, mas é muito fácil de achar esse livro em português. Eu fiz uma pesquisa, é fácil de comprar, usado ou novo, é bem baratinho e é um livro fantástico. Por que eu escolhi esse livro? Porque esse livro, lançado em 1942, inaugura uma amizade que ele vai travar com o Sartre. Uma amizade tempestuosa, porque eles diferiam muito na acepção filosófica que eles tinham do existencialismo. O Sartre foi uma estrela da resistência francesa. Ele se engajou não apenas como escritor, mas também como político. Camus também se engajou na resistência, pegando em armas. Essa amizade foi abalada com o apoio do Sartre ao Partido Soviético, apesar da divulgação na imprensa das atrocidades cometidas nos territórios ocupados pelos soviéticos. Então, o Camus rompeu com o Sartre, mas desde o início ele sempre afirmou nunca ter sido um existencialista, apesar de sempre ter tido vinculado o seu nome ao nome do Sartre. E também nos seus livros tem aspectos que questionam, que tem um certo pessimismo, uma certa negação de certas normas culturais, de certos costumes, da própria condição humana daquela maneira. Mas hoje eu vou falar sobre o Estrangeiro e não vou contar exatamente a história completa, mas a história do Meursault, um francês que mora na Argélia, e um belo dia ele recebe um telegrama do diretor do asilo onde a mãe dele está, e nesse telegrama ele é informado de que a mãe faleceu. Meursault vai até o asilo, que é bastante distante do lugar onde ele mora. Ele sente um pouco de desconforto em ter que fazer uma viagem, ter que caminhar um tempo até o vilarejo onde fica o asilo. E ele descreve esse mal-estar todo, o calor das ruas, o suor, o cansaço, o cigarro que ele tem vontade de fumar, mas se sente um pouco constrangido. É um livro fácil de ler, mas ao mesmo tempo tem uma atmosfera, um conteúdo bastante pesado, bastante questionador. O Meursault, ele então se envolve numa situação, ele é convidado por uns amigos da moça com quem ele está saindo, ele se envolve numa situação em que ele mata um árabe. E ele então vai ser julgado pelo crime. Mas na época, um árabe não valia nada. Um árabe sendo morto por um francês era alguma coisa absolutamente insignificante. Então, durante todo o julgamento do Meursault, vão ser listados todos os comportamentos estrangeiros que ele tem na vida.
Por isso o nome do livro é Estrangeiro, porque o Meursault ele é um outsider. Ele é alguém que se sente estrangeiro dentro das normas culturais. Ele é um cara que não chora no enterro da mãe. Ele é diferente. Então cada comportamento vai ser elencado e vai se voltar contra ele. E então vocês vão ver o que vai acontecer depois com esse personagem ao longo do livro. É um livro bem fininho, mesmo em francês, olha. Ele tem menos de 200 páginas e a linguagem é bem simples. Em francês, é um francês muito fácil de ler. Os tempos verbais empregados são tempos coloquiais. E vocês vão ler muito rápido e vão aproveitar a leitura. E é um livro, assim, muito importante. Outro livro que eu selecionei para vocês é esse aqui, Ontem, da escritora Agatha Christophe. É também um livro fininho, tem em torno de 100 páginas, dá para ler bem rapidinho e é muito interessante. Por que esse livro é interessante? A Agatha Christophe é uma escritora, era uma escritora, ela faleceu em 2011. Ela nasceu na Hungria e com a invasão das tropas soviéticas, ela e o marido se mudaram para a Suíça francesa. Então lá eles trabalharam numa fábrica, até que 5 anos depois ela decidiu então aprender o francês e passar a escrever. O primeiro grande sucesso dela foi um caderno e tanto, Le Grand Cahier, e foi em 1986, e a partir de então ela publicou uma trilogia, que também é muito famosa, e esse livro saiu em 1995, foi lançado aqui no Brasil em 97, e eu cheguei até esse título por um filme que eu assisti num festival de cinema, um filme baseado nessa obra. Esse livro também é interessante que ele fala sobre o estrangeiro, mas o estrangeiro sob um outro aspecto. É a situação do estrangeiro num país. É a história do Sandor, que vive numa cidade no estrangeiro, ele fala a língua dos nativos, mas ele e também os outros estrangeiros, ele só falar para vocês um pouquinho, ambientar um pouco melhor, que ele trabalha numa fábrica que emprega estrangeiros, uma fábrica de relógios. Ele vive num bairro de estrangeiros que vieram do mesmo país e eles vivem então assombrados por essa dualidade da língua materna, da língua do país estrangeiro, do pays d'accueil, do país que os acolheu. Eles são cidadãos oficialmente, mas esse acolhimento que eles receberam é sempre sentido de uma forma áspera. É um acolhimento que causa um pouco de desconforto, como se eles não conseguissem se adaptar direito a essa cidadania. Nessa narrativa da Agatha Christophe, a gente percebe muito dessa dificuldade de se sentir em casa, de se sentir acolhido realmente. É um livro muito bom, eu li em português, foi difícil de achar em francês aqui, eu só achei quando uma amiga me trouxe de fora, mas é um livro que vale muito a pena. Então, por hoje é só. Agradeço mais uma vez os inscritos, peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos, divulguem esses conteúdos, esses vídeos, curtam, façam comentários. Um grande beijo e muito obrigada!